Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui é o Vitor e vamos dar continuidade. Essa vai ser a última aula que eu vou dar aqui na Frente 2. Semana que vem o Tatu vai continuar com a Frente 2 e aí vai começar com os assuntos de botânica, né? Vocês vão estudar os vegetais, a classificação, a fisiologia, anatomia das plantas, né, dos vegetais. E aí, para encerrar, né, esse conteúdo de microbiologia e um pouco sobre as questões de saúde, eu vou falar sobre o sistema imunológico. Vocês estão estudando os sistemas fisiológicos, né, com o Tatu na frente 3, só que como aqui a gente comenta sobre os micro-organismos, né, e como a maioria deles é patogênico, aí a gente decidiu colocar na frente 2 esse conteúdo de sistema imunológico, né, e junto com alguns estudos sobre as doenças, né, e esse tipo de coisa que a gente viu nas aulas anteriores, né. Eu sempre estava anexando algum material para vocês sobre as doenças para eu não ter que ficar gastando muito tempo aqui, né, falando sobre cada uma delas. Então, acho que as doenças vocês conseguem estudar sozinhos, né. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre o sistema imunológico. É um assunto bem complicado, eu considero um assunto um pouco meio chato, né? Mas é importante, ainda mais na situação que a gente está vivendo, é muito importante ter conhecimento sobre o funcionamento, né, do sistema imune, né, do nosso organismo em relação aos micro-organismos. Então, hoje a aula vai ser sobre o sistema imunológico e eu vou me basear nessa apostila, né, uma cadernetinha, né, uma apostila que fala sobre o sistema imunológico, né, fala os principais pontos para vocês, certo? E fala de uma maneira bem didática, então eu vou utilizar ela para explicar algumas coisas do sistema imunológico. Então, vamos começar, né? Desses dois autores, né, Camila Lopes e Fernanda Amaral, essa apostila. Símbolos que são utilizados, daqui vocês podem ver depois. E é uma apostilinha bem básica, tá? É bem fácil de entender como está escrito. E as ilustrações também é bem didático, achei bem didático essa apostila. Até, assim, sistema imunológico é um assunto que eu não ia muito bem na minha época, né? Eu nunca gostei muito desse assunto, mas como o jeito como essa apostila traz, eu achei muito interessante, até fiquei um pouco mais interessado no assunto, né? Então, basicamente vai estar separado nesses, vou seguir essa ordem aqui, a gente vai falar o que é o sistema imunológico, né, as estruturas do sistema, né, as células que compõem o sistema imunológico, né, porque diferente dos outros sistemas dos organismos, né, como o sistema digestivo, circulatório, que a gente tem alguns órgãos, o sistema imunológico ele é mais composto por células e não por órgãos, certo? Então a gente vai falar muito sobre célula e aí muitos conceitos que a gente viu na frente 1, né, em citologia, que a gente já viu, como as questões da membrana, né, a questão das proteínas. Então, esses conceitos a gente vai rever aqui, né, por conta desse sistema ser constituído por células, né, e por moléculas, né. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essas estruturas, né, vai ver quais são as barreiras do nosso organismo e os tipos de respostas, né, imunes, que nós temos dois tipos, né, a resposta imune inata, que é natural, né, da gente, e a resposta imune adaptativa. Aí essa se divide em dois. A resposta imune adaptativa celular, ou seja, eu vou ter a participação de células, e a resposta imune humoral. Esse humoral é uma palavra que se origina de líquido, né? Então ela tem o quê? Substâncias, né, em fluidos, né, que vão fazer a proteção, né, que vão atacar
organismo estranho. Então, a gente tem esses dois tipos de resposta, a imune inata, a imune adaptativa, e na imune adaptativa a gente tem aqui é celular e aqui é humoral, certo? Então, é isso que a gente vai ver e um pouco sobre memória imunológica, tá? E aí, existem algumas questões no final dessa apostila que vocês podem responder, tá? E nessas curiosidades vai ter uma explicação sobre soro e vacina. E aí montei uma playlist do sistema imunológico, né? Com vídeos mostrando como esse sistema funciona, porque daí fica mais visível ainda vocês verem. Então, assistam a aula, estudem essa apostilinha e aí depois vão para aquela playlist para entender melhor os vídeos, para tornar esse conhecimento abstrato em concreto, né? Para vocês terem essa visualização, né, de como que é esse sistema imunológico. Na biologia, tudo quando a gente está falando sobre questão microscópica, né, sobre vírus, né, sobre esses micro-organismos, sobre as células, sobre o funcionamento do sistema imunológico, né, esse tipo de coisa, sempre fica bem mais fácil quando a gente consegue concretizar aquilo, porque a biologia é muito abstrata. Então, quando você consegue ilustrar aquilo, fica mais claro. Então, eu acho que eu já comentei isso em alguma aula e eu vou comentar aqui de novo. Sempre façam ilustrações desses processos biológicos que vocês vão conseguir entender melhor, certo? Eu gostava muito de desenhar. Pode ser que seus desenhos não fiquem bonitos e não sei o que, mas o importante é vocês entenderem, né, esses processos e daí ilustrar isso torna mais fácil e até um pouco mais divertido, né, estudar biologia nesse sentido. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, o sistema imunológico, ele é o sistema que protege, né, o nosso organismo, né, de determinados micro-organismos. Então, aqui a gente tem um carinha que ele está fazendo algumas perguntas, né, alguns questionamentos iniciais, e aí eu vou montar um formulário com essas questões e vocês vão ter que responder com os conhecimentos que vocês tiveram nessa aula a partir desse material. Então, nosso corpo ele possui alguma barreira para evitar a entrada de bactérias, vírus, micro-organismos que causam doenças? Né, os micro-organismos que a gente estudou nas aulas anteriores, né, bactérias, vírus, fungos, protozoários, né, existe uma barreira para evitar a entrada desses micro-organismos? O que acontece com o nosso corpo quando a gente está doente? Então, como que é a entrada desse micro-organismo e aí os sintomas da doença? O que acontece? Por que acontece isso, né? O que é aquela coisa amarela que aparece depois de um certo tempo no local onde a gente fez um machucado? Essa daí eu não vou colocar porque eu também não sei que coisa amarela seria essa. Porque toda vez que eu me machuco, nunca sai esse negócio amarelo aí. Mas, se eu não me engano, é um pus, né, que é resultado da ação das células, né, que vão degradando a célula e forma esse pus aí. Mas essa daí a gente deixa de lado. Porque no local onde a gente faz um corte fica quente e dolorido, né? Um corte é uma abertura na pele, né? Então você está ali facilitando a entrada de quem? Micro-organismos, né? Então por que nessa região fica quente, dolorido, né? Fica vermelho? Por que as vacinas nos protegem? Então essa pergunta eu acho que é fundamental, ainda mais no contexto atual, né? E por que algumas doenças a gente só pega uma vez, né, ou duas vezes, né? Como, por exemplo, catapora, né, sarampo, esse tipo de coisa, né? Então, essas são as perguntas que eu vou deixar para vocês utilizarem conceitos da aula, tá? Então, vocês têm que responder no formulário com os conceitos estudados na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Né? Então, todas essas questões estão relacionadas com o sistema imunológico, né? Que é um sistema que tem várias funções e uma delas é proteger contra os micro-organismos, né? E substâncias estranhas que tentam entrar, né, e se instalar no nosso corpo, certo? E até mesmo o sistema imunológico ele vai atuar contra as células do nosso organismo, né? Existem aquelas doenças, né,
autoimunes, onde o sistema imunológico ataca as células do próprio organismo. Eu não estou falando, eu só estou comentando, né, que existem essas doenças, mas o sistema imunológico, né, em uma pessoa saudável, podemos dizer assim, ele ataca as células do nosso organismo também, células que já estão velhas, células que estão mal programadas, né, células que apresentam defeitos, né, então a gente vai estudar divisão celular, né, na frente 1, e aí se essa divisão acontecer de maneira incorreta, a gente pode ter uma célula defeituosa, né, geralmente essas células defeituosas são o que originam os cânceres, né, então aí o sistema imunológico também vai atuar, né, então tudo que for estranho dentro do nosso organismo, que não estiver de acordo com o funcionamento do organismo, o sistema imunológico vai atuar para mandar embora esse tipo de estrutura. E essas moléculas estranhas, né, esses micro-organismos estranhos, a gente chama de antígeno, né? Então são os antígenos e micro-organismos que são corpos estranhos, moléculas estranhas, né, no nosso organismo. E aí, como eu falei, os principais, né, micro-organismos e as doenças a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Então, o que é o sistema imunológico, né? Ele é formado por muitas células especializadas, né? E alguns órgãos, né? Então, a gente tem alguns órgãos que vão ter, onde essas células vão se concentrar, né? E esses órgãos são as amígdalas, né? Os linfonodos, né, que são essas bolinhas verdes, né, esse daqui é o sistema linfático, né, em verde, onde a gente tem a linfa. O timo, que é essa região aqui, né, ó, tem uma foto aqui do timo para vocês visualizarem, tá? O baço, né, essa região aqui, placa de Peyerl, intestino delgado, o apêndice e a medula óssea, né, e os vasos linfáticos. Então, esses são os componentes, né, do sistema imune, certo? Que são locais onde a gente vai encontrar essas células que são as que vão efetuar, né, todo o trabalho do sistema imunológico, certo? E onde que está a origem dessas células, né? Dessas células do sistema imunológico? Na medula óssea. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de um osso do fêmur e no seu interior, né, a gente tem a medula óssea vermelha, né, que é uma cavidade óssea, né, no tecido, nos ossos que são esponjosos, e é nessas regiões onde as células do sistema imune, né, e as células do sangue vão ser sintetizados, vão ser produzidos. Aqui é a origem deles, como se fosse a terra natal, é aqui que eles nascem, né? E quais são os exemplos desse tipo de ossos, né, esses ossos que têm essa medula óssea vermelha? São o fêmur, principalmente, né, como nessa figura aqui, né, mas tem também os ossos do crânio, né, o externo, aqui, né, os ossos da bacia, né, que é aqui da cintura pélvica. Então, esses ossos, eles apresentam essa medula óssea vermelha. E nessa medula óssea vermelha, a gente tem o que a gente chama de células-tronco hematopoiéticas, né? Hemato vem de sangue, poiética vem de repor, né? Poiese, que é repor, ou seja, são células-tronco hematopoiéticas, vão se multiplicando e se transformando em células que estão presentes no nosso sangue, né? Então, elas vão repondo, né? Por exemplo, as hemácias, elas só duram 120 dias, né? Então tem que ter algum local onde elas são repostas toda hora, né? Esse local é lá aqui na medula óssea, onde a gente tem células tronco hematopoiéticas que vão se multiplicar e se transformar nessas células do sangue, que são essas células aqui, as plaquetas, os leucócitos e os eritrócitos. Né? Sendo que os eritrócitos são as hemácias, os leucócitos são as células que a gente chama de glóbulos brancos, né? E as plaquetas são aqueles restos celulares, né, que tem aquela função de se juntar, né, em aglomerados quando a gente tem algum corte para poder tampar nessa região, entre outras funções, mas essa é a principal, né?
sendo que as plaquetas são só pedaços de células, eles não são células completas, tá? E os eritrócitos, né, as hemácias, eles não apresentam núcleo, por isso que eles vivem tão pouco. Eles não têm núcleo por quê? Porque eles precisam carregar o oxigênio. E aí, sem o núcleo, elas ficam mais leves, né, e esse transporte acaba sendo mais rápido, certo? Mas os leucócitos, que são os glóbulos brancos, é o nosso foco hoje, que são as células de defesa do nosso organismo, certo? Deixa eu só confirmar. Tá gravando. Sempre esqueço se está gravando ou não. Então, aqui falando sobre os eritrócitos, os glóbulos brancos, né? E aí a gente tem vários tipos de leucócitos, né? Então, não tem necessidade de saber eles todos, vocês têm que saber os que eu vou apresentar conforme a aula, né? Mas a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, monócitos, né? As células dendríticas, os linfócitos T, as células natural killer e os linfócitos B. Então, essas células são os leucócitos, né? Que vão estar no sistema imunológico, né? Então, os leucócitos, após serem produzidos, eles ficam circulando por dias, semanas, meses e até anos no nosso corpo, né? E a sua produção continua quando a gente tem alguma alteração, né, do nosso organismo, certo? E aí, quando a gente faz o exame de sangue, por exemplo, que a gente vê lá leucócitos, né, e todos esses outros tipos celulares, que a gente tem um padrão normal para a quantidade dessas células. Quando a gente percebe que tem uma alteração, seja para mais ou para menos, significa que tem algum problema no nosso sistema imunológico, né, que a gente está respondendo a algum organismo ou que algum organismo está causando, como eu posso dizer, está causando deficiências no nosso sistema imunológico, certo? Como, por exemplo, a AIDS, né, o HIV. O HIV ele atinge células, né, do sistema imunológico, ele atinge células do glóbulos brancos, né? Então, aí a gente vai ter o quê? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que adquirida? Porque veio de um organismo externo, né, que é o HIV. Né? E imunodeficiência porque o HIV está causando a deficiência do sistema imunológico pelo fato de ele atingir células do sistema imune. Igual a gente comentou na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre a ação, né, do HIV. Então, quando a gente tem alterações no sistema imunológico, temos que ficar atentos, né, porque pode ser que tenha alguma coisa alterando ali no sistema imunológico, alterando o funcionamento do organismo como um todo, né? E isso pode ser assintomático, como é o caso do HIV, né? A SIDA, né, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ela não é necessariamente uma manifestada pelo HIV, mas o HIV, como ele compromete o sistema imunológico, o organismo fica suscetível a ter outras doenças, né? E são essas doenças que vão piorar a saúde, né, e acabar matando, né, a pessoa, né? Doenças como pneumonia, a pessoa fica mais propensa a desenvolver pneumonia fúngica, né? Doenças causadas por fungos, né, que são mais difíceis de controlar, né? Pneumonia, meningite, entre outras doenças. Então, é uma questão importante, né? Essa de ficar atento. Bom, então essas são as células, né, que a gente chama de glóbulos brancos, são as células do nosso sistema imunológico, né? Bom, então agora a gente já viu a estrutura, vamos falar das barreiras para evitar a entrada desses antígenos e micro-organismos, né? São 3 classificações para as barreiras. A gente tem as barreiras mecânicas, microbiológicas e as químicas, né? Então, quais são os exemplos de barreiras mecânicas? O muco. Então, a substância líquida, né, meio pegajosa, né, que é o muco que tem na vagina, na cavidade nasal, no nosso trato respiratório, né? Como ele é pegajoso,
os antígenos, né, e os micro-organismos acabam ficando presos e aí são expulsos para fora do organismo. Então, por exemplo, quando a gente espirra, o que significa que provavelmente alguns antígenos, né, alguns micro-organismos, ficaram presos nessa mucosa e aí a gente agora está botando elas para fora, né? Então ele prende esses antígenos e micro-organismos, né, pelo muco, certo? Então, por exemplo, as pessoas que têm alergia a pólen, é exatamente isso que acontece. O pólen fica retido na mucosa, causa essa reação alérgica, a pessoa espirra, porque ela está expulsando aquele antígeno, porque aquele corpo, o organismo dela reconhece aquilo como um potencial, um corpo estranho, né, que tem a potencialidade de causar algum problema, e daí ele expele aquilo para fora, que seria um pólen. Em algumas pessoas acaba tendo essa reação, né? Esses antígenos podem ser moléculas, né, como no caso do pólen ou outras coisas que causam alergia, né, por exemplo, né? A pele também é uma barreira, né? Então, quando a pele ela tende a descamar, né, quando tem algum micro-organismo, né, aderido a ela. Então, ela consiste em uma barreira mecânica também, né? Principalmente a superfície, né, que é a epiderme, que tem células mortas, né, ricas em queratina, e aí acabam impedindo, né, essa entrada dos micro-organismos. E outras formas de expulsar é por vômito, tosse, diarreia, né, e a descamação da pele, certo? Então, isso são barreiras mecânicas, né, do organismo. As barreiras químicas, né, são a flora... As barreiras microbiológicas, né, micróbios, né, micro-organismos. Podemos citar, então, a nossa flora normal, né, tanto de bactérias como de fungos. Acreditem ou não, mas o nosso organismo apresenta bactérias e fungos que nos auxiliam nas nossas funções, né, fisiológicas, né? Então a gente tem a nossa flora intestinal, né, daquela propaganda da Yakult, né? Existem alguns fungos que vivem nas vaginas, né? Como por exemplo um fungo chamado Cândida, que daí quando ele se descontrola, aí ele causa candidíase, mas quando ele está em concentrações normais, esse tipo de coisa, ele está ali e ele ajuda na manutenção ali daquela região, né? Então, existem uma flora que auxilia, né, no funcionamento do nosso organismo, e essa flora biológica, né, e fúngica, né, essa barreira microbiológica, que é composta por bactérias e fungos, vamos dizer assim, parceiros nossos, eles acabam competindo com esses patógenos, né, com essas coisas que vêm de fora, que vão nos causar mal, eles competem com eles para ter uma fixação e alimentação ali naquela região, né? Então, eles acabam se multiplicando mais porque eles querem ficar com a gente. E aí eles acabam eliminando esses outros micro-organismos que querem causar o mal, né? Então, a barreira microbiológica, né, essa flora microbiológica acaba competindo com esses potenciais patógenos por local, né, por local de fixação e por comida, né? Então, é outra barreira que a gente tem. E, por último, a gente tem a barreira química, né, que são substâncias enzimáticas que a gente pode ter, que a gente pode encontrá-las em secreções, né, secreção nasal, saliva, lágrima, e destroem estruturas desses micro-organismos, né, como membranas bacterianas, né, a parede celular das bactérias. Então, essas enzimas têm essas capacidades de destruir estruturas celulares dos organismos para matar eles, né? Outro exemplo é o suco gástrico, né, que possui um pH muito ácido, então impede a proliferação ali, né, de micro-organismos no local, né? E a gente tem também o suor, né, que ele apresenta uma alta concentração de ácidos graxos, e aí o pH dele, como é baixo,
impede que tenha colonização de fungos, né, e bactérias, né? Então, quando a gente tem alguma desregulação nessa barreira química, a gente está propenso a desenvolver doenças, né? Então, aqui é uma bactéria aqui, ó, deparando-se com a epiderme, uma barreira mecânica, microbiológica e química devido à sua constituição, né? Então, na epiderme, ela é uma barreira mecânica, que é a pele, né? Microbiológica, porque a gente tem uma microbiota na pele também, certo? E química, porque ela também apresenta a liberação, né, de secreções, né? Como, por exemplo, suor, né? Então, na epiderme, a gente tem esses 3 tipos de barreiras. E isso a gente chama de defesa inata, né? Então, inata significa que ela é natural. Então, todo mundo nasce com pele, né? Todo mundo nasce com essas características, né? Com essas estruturas. Existem as raras exceções, né? De doenças que as crianças acabam nascendo sem. Algumas questões, principalmente em relação a... Principalmente não, né? Em relação às barreiras químicas, né, porque nós produzimos essas substâncias, então podem existir crianças que apresentem esse tipo de deficiência na produção dessas substâncias, certo? Mas, de certa forma, em um organismo saudável, ela é inata, ela é natural, certo? Então, essa é a defesa inata, né? Então, são 2 tipos diferentes de resposta imune, né? Nós temos a resposta imune inata e a adaptativa, sendo que a inata é a natural, né? Então, se uma bactéria conseguir superar essas barreiras, né, e aí acabar entrando por uma lesão, a resposta imune inata vai desencadear, né, vai fazer com que as células, né, dessa resposta atinjam o antígeno ou o micro-organismo, né, que venceu essas barreiras de defesa inata, né? Então, aí a gente tem também uma resposta inata, né, natural, que vai atacar, né, essa bactéria aqui, ó, que tá, ela venceu, teve um corte na epiderme, ela entrou, e aí então vai vir os macrófagos que vão acabar com ela, né? Então, após aproximadamente 3 horas da entrada dessa bactéria no tecido, ou seja, a defesa inata falhou, a resposta imune inata vai agir após 3 horas que ela entrou, né, com os macrófagos, né, que são essas células azuisinhas aqui, né? E aí a infecção, o que se dá na infecção? É quando o micro-organismo vai se instalar naquele tecido, né? Então vai se instalar ali nas células, né? Vai começar a invadir o tecido e as células ali naquela região. Então vamos falar da resposta imune inata. São 3 células que participam, né, dessa resposta imune, que é o neutrófilo, o macrófago e a célula natural killer. Vejam que eles apresentam receptores na sua membrana. Se lembram dos receptores que a gente estudou na frente 1, né? A gente estudou os receptores de membrana e até comentei que eles estão envolvidos naquela questão do COVID, né, do SARS-CoV, se juntar esses receptores para entrar na célula, então essas células aqui elas são cheias de receptores, né? Então, os neutrófilos, que é essa célula aqui branca com esses detalhes roxos, e o macrófago, que é a célula azul, eles apresentam receptores que são o quê? Moléculas de proteínas ou glicoproteínas, né? Lipoproteínas, mas tem uma parte de proteínas que vão reconhecer esses antígenos e micro-organismos, certo? Então vejam que os receptores deles dois são semelhantes. A célula natural killer ela apresenta receptores diferentes, não é? Ó, estão vendo? Os receptores dela são diferentes. Por quê? Os receptores das células NK, natural killer, elas vão reconhecer células que apresentam alterações, né? Células tumorais, né?
ou células que estão infectadas por vírus, né? Então, existe uma diferença entre neutrófilos macrófagos das células NK, certo? Que está no tipo de recepção que eles vão interpretar. Então, neutrófilo e macrófago, eles interpretam o que? Eles percebem a presença de micro-organismos e alguns antígenos, e as células natural killer vão reconhecer outras células tumorais, células cancerígenas ou células que estão infectadas por vírus, certo? Então, existe essa diferença entre as duas, tá? E aí, como que vai acontecer a ação dos neutrófilos e dos macrófagos? Como que eles agem, né, frente a um antígeno ou a algum micro-organismo? Eles vão agir dessa forma aqui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, um macrófago, né, uma célula azul. E ali, ó, no primeiro caso aqui, né, vai acontecer a fagocitose, né, do antígeno ou daquele micro-organismo, nesse caso aqui um vírus, né? O que é a fagocitose mesmo? Fagocitose é quando a gente tem aqueles bracinhos, né, os pseudópodes, que vão envolver alguma coisa e fechar, né, e vão internalizar aquilo para dentro da célula, né, através de uma vesícula, né, que a gente chama de fagossomo, certo? Então, o que vai acontecer? Esse antígeno ou o vírus vai ser reconhecido por esse receptor, e quando o macrófago reconhece, né, esse antígeno ou esse vírus, ele vai fazer a fagocitose desse corpo estranho, né? E aí, quando esse corpo estranho já estiver dentro dele, dentro da célula, ele vai destruir todo o antígeno ou o vírus, né? E aí, então, num processo de digestão intracelular. Então, aí a gente já tem os lisossomos agindo como enzimas que vão destruir, né, esses antígenos ou micro-organismos que o macrófago fagocitou, né? Então, tem a destruição completa do antígeno ou do vírus ou micro-organismo, certo? E aí, os neutrófilos, né, eles agem da mesma maneira, certo? Então, neutrófilos e macrófagos, quando encontram um antígeno ou um micro-organismo, se ligam a ele pelos receptores, englobando o antígeno ou micro-organismo por um processo de fagocitose, e daí digerem ele, destruindo completamente, certo? E as células NK, né, natural killer, né, elas agem de duas formas diferentes, né, distintas, né? Então, elas apresentam grânulos com proteínas, por isso que as proteínas são tão importantes, né, igual como eu comentei naquela aula. Aí, isso. E aí, o que acontece, né? Essa proteína, ela recebe um nome, né? Então, elas têm grânulos que contêm essas proteínas que vão ser liberadas em volta de uma célula-alvo. Então, lembra que eu falei que essas NK vão agir em uma célula específica? Então, elas vão agir em uma célula que está infectada por um vírus ou uma célula defeituosa. Mas não já tem alguém que já vai trabalhar com o vírus que a gente viu aqui atrás? Sim, mas vejam, o vírus, nesse caso aqui, ele está fora, ele não está dentro de uma célula, ele está fora, ele está ali nos fluidos, né? Mas ele não está dentro de uma célula. As células NK vão trabalhar com células-alvo que estão infectadas por um vírus, então elas já têm um vírus que está ali alterando todo o funcionamento dela, certo? Então, essa é a diferença delas duas, certo? E aí, então, essas proteínas vão ser liberadas ao redor, né, dessa célula-alvo, que tem alguma modificação, né? Aí a gente tem a proteína perforina, né, que está nos grânulos,
E o que essa perforina faz? Ela facilita a entrada de outras proteínas naquela célula-alvo, né? E também tem os grânulos denominados granzimas, né? As granzimas induzem a apoptose das células-alvos. Então, como é que vai funcionar isso daqui? A gente tem perforina e granzina, tá? Em cima a gente tem uma célula defeituosa, embaixo a gente tem uma célula infectada por um vírus. A célula natural killer vai liberar perforina e granzina. Perforina e granzina. O que acontece? A granzina tem dificuldade para entrar dentro da célula. Então a perforina vai fazer com que a membrana dessa célula-alvo se torne mais permeável, podemos dizer assim, né? Facilite, de certa forma, a entrada da granzina. E aí a granzina vai destruir, né, a célula que está infectada por um vírus ou que está infectada por... que está com alguma alteração em sua morfologia, né, em sua... sei lá, no seu DNA, que apresenta uma disfunção, né, certo? Então, essa é a célula NK, Natural Killer. E aí, então, né, a gente já viu, então, essa ação, né, dos macrófagos, das células NK, né. As células NK, elas podem ser estimuladas por macrófagos também, né. Então, por exemplo, se um macrófago vê um vírus, né, no meio da correnteza ali, ele pode mandar sinalização, porque podem existir células que estão infectadas por vírus. E aí o macrófago ele não digere uma célula inteira. Quem vai fazer esse trabalho de destruir essa célula infectada é a célula NK. Então apresentam essa relação, né? Os macrófagos, quando eles entram em ação, eles podem estimular a ação também das células NK, certo? E aí isso auxilia na remoção daquela infecção, né? E aí nessa resposta, os macrófagos e os neutrófilos, eles vão liberar citocinas e quimiocinas. O que são isso? São sinalizadores químicos. Lembra que a gente comentou na frente 1 sobre sinalização celular? Que é isso? É quando você manda um sinal para que outras células saibam o que está acontecendo ali no organismo. E aí, com essa sinalização dadas por citocinas e quimiocinas, né, esses macrófagos e neutrófilos recrutam mais células para combater aquela substância estranha, né? Então, tudo acontece em cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra, certo? Então, aqui eu já comentei das citocinas e das quimiocinas, né? Proteínas que se ligam a outras células que possuem receptores específicos para essas proteínas, sendo uma forma de comunicação entre as células do sistema imunológico, né? Então, as citocinas vão estimular as células que possuem esses receptores para ligá-las, né? Então, neutrófilos e monócitos vão se associar, vão se ligar com essas citocinas. Aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a permeabilidade dos capilares, né, no local daquela região onde está a infecção, e aí vai estimular os leucócitos que estão na circulação do sangue a atravessarem a parede dos vasos sanguíneos e atingirem aquele local. Então, o que a citocina fez? Ela chamou quem? Neutrófilos e monócitos. Os monócitos, eles são os macrófagos, só que o macrófago ele só está presente em tecido. Quando ele está na corrente sanguínea, ele não está com os bracinhos igual uma ameba, ele está redondinho, certo? Tem uma imagem que mostra isso. Então, quando ele está no capilar, ele está como monócito, essa bolinha bem figurada aqui, né? Tá vendo? Quando ele vai para o tecido, aí ele vira macrófago, que ele fica nessa conformação ameboide, certo? E aí ele fagocita o antígeno.
Então, as citocinas recrutam neutrófilos e monócitos para ajudar ali no trabalho de acabar com aqueles antígenos e micro-organismos. Elas aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Por que tem que aumentar a permeabilidade? Para as células poder passar ali do capilar, né, para o tecido, né? E também estimulam os leucócitos, né, que são outras células, né, que estão relacionadas com a defesa, que a gente vai ver mais para frente, para irem para aquela região onde está tendo a infecção, certo? Então essas são as citocinas. E as quimiocinas? Elas atraem células para o local da reação, né? Então, esse processo pelo qual se obrigam células a deslocar através de um estímulo químico é o que a gente chama de quimiotaxia, certo? Então, é basicamente essa a função das citocinas e das quimiocinas, né? Então, aqui eu expliquei, né, dos monócitos, que eles viram macrófagos quando entram nos tecidos, né? Essa passagem aqui a gente chama de diapedese, certo? E aí a gente, então, tem o que a gente chama de inflamação, né? Então, quando a gente está com algum local inflamado, o que aconteceu, né? Nesse local, onde a gente teve a reação ao antígeno, as células do capilar sanguíneo próximas, elas perdem um pouco a adesão, né? Porque a gente precisa de permeabilidade para as células passarem da corrente, né, do capilar para o tecido. Então, elas vão ficar mais soltas, né? Como vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é antes, né? Antes de receber a sinalização e depois, olha como ficou mais aberto aqui. Vão perder essa adesão para quê? Para as células passarem por aqui e chegarem no tecido e ajudarem nesse combate, né? Então, as células perdem a adesão entre si pela ação das citocinas e possibilita a passagem de células do sangue, né, para esses pequenos espaços, né, passando através desses pequenos espaços, né? E essas substâncias que são liberadas são citocinas e quimiocinas, como eu já expliquei anteriormente, e elas iniciam então o processo de inflamação. Então, quem começa o processo de inflamação? Citocina e quimiocina, né? E aí aparecem mais neutrófilos, mais monócitos que vão virar macrófagos, né? Que foram atraídos pelas quimiocinas. Outras substâncias vão participar como esses mediadores inflamatórios, né? Como a histamina, que aumenta a irrigação no local. Por que tem que aumentar a irrigação naquele local? Para que cheguem mais células, né? Naquela região. Então, vamos aumentar, né, esse fluxo, né, para elas chegarem mais rápido ali, certo? Então, a gente aumenta a irrigação, né, principalmente no local de reação, para que cheguem mais rápido, né? As prostaglandinas, que vão aumentar a permeabilidade dos capilares, para que as células atravessem os capilares e cheguem nos tecidos, né? E tudo essas substâncias são liberadas pelo sistema imunológico e por essas células que foram lesadas, né, que pelo micro-organismo ou pelo antígeno, né? Então vejam que o sistema imunológico ele é num nível celular e molecular. Todo mundo que trabalha no sistema imunológico são células e moléculas, né? Diferente dos outros órgãos, que a gente tem uma visualização maior dos órgãos, diferente dos outros sistemas que apresentam os órgãos, e aí a gente estuda eles mais no macro. O sistema imune a gente estuda ele mais no micro, e aí por isso é mais difícil, né, de concretizar, né, essa informação. Então aqui a gente tem esse processo que eu comentei, né, de aumento dos capilares, né, para que passem para o tecido. Então vejam que essa apostila é bem didáticazinha, certo? E aí aqui está explicando, né, um pouco da inflamação, que aquela região fica mais vermelha, que a gente chama de eritema, fica inchado, que é o edema, quente, porque tem mais circulação de sangue, então aumenta a quantidade de sangue, por isso fica mais quente, né? O aumento da permeabilidade dos vasos, né, que é a vasodilatação, né? Então esses são sinais clássicos de inflamação, dor, eritema, edema e calor, né?
Quando a gente fala em infecção, né, a gente está falando até agora de inflamação. Quando a gente está trabalhando com infecção, é um processo inflamatório causado por um micro-organismo, certo? A inflamação, ela é causada por algum antígeno, certo? A infecção é por um micro-organismo. E aí, neste caso, são produzidas citocinas em excesso. Então, no caso da infecção, as citocinas são produzidas a mais do que em uma inflamação. E aí, por isso, a gente acaba tendo alguns sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar, né, perda de apetite e sonolência, né? Então, esses são sintomas de uma infecção, né? Então, vejam que o primeiro sintoma de uma infecção é a febre. Então, se você tem febre, pode ter certeza, quase certeza, nem sempre, na verdade. Nada na biologia a gente pode dizer que tem certeza, mas pode ser uma infecção, que neste caso é uma inflamação causada por um micro-organismo, certo? Então, nesse caso aqui dessa menina, o que ela vai ter vai ser uma inflamação, né? Porque ela foi picada por uma abelha. A menos que tenha algum micro-organismo nessa abelha que possa causar alguma doença, nesse caso, pode acabar generalizando uma infecção. Se não, vai ser uma inflamação, né? Aquela região vai ficar inflamada. Então, basicamente é isso, certo? E aí que tá falando, né, que isso demora cerca de 7 dias, né? Então, com essa invasão, né, desses antígenos, desses corpos estranhos, né, essa resposta ela vai demorar aproximadamente, vai acontecer em um processo em um curto período de tempo, né? E aí o micro-organismo, se ele for mais resistente, a gente vai ter a resposta imune adaptativa, que vai ser ativada, né, para ajudar a eliminar. Então, quando esse micro-organismo ele não foi destruído pela resposta imune inata, a resposta imune inata não foi capaz de acabar com esse micro-organismo porque ele apresenta uma resistência, né? Aí a gente tem a resposta imune adaptativa. Então ela vai se adaptar a esse micro-organismo, certo? E aí isso demora um pouco mais. Demora cerca de 7 dias para isso ficar pronto, ser ativado e acabar com esse tipo de invasor. E aí a gente entra com os linfócitos, certo? Mas aí essa parte eu vou parar por aqui e aí eu vou continuar em uma outra parte para não ficar muito longo. Combinado? Então, até a próxima parte, pessoal.